tentar aqui para ver se dá certo gravar, tá, gente? Vou tentar para gravar aqui para a gente, que aí qualquer coisa que alguém não tenha assistido, aí eu vou ver se dá para compartilhar com vocês. Então, hoje a gente vai trabalhar o assunto de funções também voltado para a partir de questões, né? Então, em qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham assim, aí vocês perguntem, tá certo? E aí eu bato novamente naquela tecla que aí qualquer questão que vocês tenham alguma dificuldade, alguma coisa que queira que a gente resolva durante a aula, aí manda para mim, que aí eu já organizo ela para a gente colocar também nessa aula para ter essa explicação, tá? Então, bora lá, eu separei 10 questões, todas sobre funções. Como esse tema é um tema mais robusto, eu acredito que na próxima aula eu vou fazer mais 10 de funções também para a gente trabalhar bem essa situação de funções, tá certo? Vou ver também para passar um materialzinho teórico para vocês, para servir como base para estudo. Então, bora lá, começar. Uma primeira questão que a gente tem aqui, ó. Um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade X dessas bactérias. Então, deixa eu autorizar aqui. Uma quantidade X dessas bactérias, tá? Então, o que foi que aconteceu aí? Por um período de 2 horas. Então, ele analisou essa situação, esse experimento que foi colocado foi no período de 2 horas. Após esse período, constatava que no habitáculo do experimento, uma população de cento e contava, né? Constava no habitáculo do experimento uma população de 189.440 da citada bactéria. Constatou-se, assim, que a população de bactérias dobrava a cada 0,25 horas. Então, a quantidade inicial de bactérias era. O que foi que aconteceu aqui, gente? Ó, qual é o comportamento? O que é que a gente tem que interpretar aqui do que está acontecendo? Eu tinha uma quantidade X de bactérias. Aí, depois de 2 horas, então tem um intervalo aqui de 2 horas, passou até essa quantidade, 189.440. Quando comparou essa quantidade com a quantidade inicial que a gente tem aqui, X, que realmente a gente não sabe quem é, né? Foi verificado que o que aconteceu foi que cada intervalo de 0,25 hora, ou seja, um quarto de hora, tá? 0,25 é um quarto, então um quarto de hora, tá certo? Um quarto de hora, gente, se uma hora tem 60 minutos, um quarto de hora vai ter quantos minutos? 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, essa quantidade aqui, ela dobrava, né? Ele verificou isso, que dobrava, a quantidade de bactérias dobrava a cada um quarto de hora. Então, ela dobrava, 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 até chegar aqui, a última situação no intervalo, que ela dobrou também. Ora, se eu tenho um quarto de hora, 15 minutos, e o experimento foi todo durante 2 horas, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar essas 2 horas e dividir por 0,25, ou em outras palavras, né, 2 horas dividido por um quarto. Resolvendo essa conta daqui, a gente tem o quê? 8. Significa que eu tive 8 intervalos, tá certo? Dos quais a cada intervalo desse, eu dobrei, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, veja, isso aqui que eu estou fazendo é a interpretação da questão. Então, de certa forma, a gente não precisava nem ter escrito isso daí, a gente poderia ter interpretado isso com a questão que estava no enunciado, né? A gente tinha uma quantidade de bactérias que eu não sei quanto é, depois de 2 horas de experimento, chegou a 189.440. A gente pegou e observou, né? Foi observado aí que ela dobrava a cada 0,25 de hora, que seria o quê? Que seria um quarto de hora. Então, eu passei a ter o quê? 8 etapas que ela foi dobrando, tá certo? Então, o que é que a gente tem?
essas 2 horas de experimento que eu fiz a divisão, eu passei a ter 8 etapas, certo? Cada etapa eu multiplico por 2, então por 2, por 2, por 2, certo? Por 2 significa o quê? Que eu vou pegar a minha quantidade inicial de bactérias, e eu vou multiplicar por 2 elevado a 8, porque foi a multiplicação por 2 8 vezes aconteceu, tá? Que dá esse total de bactérias no final. Ou seja, eu vou pegar os 189.440 e dividir por esse resultado do 2 elevado a 8, que dá quanto? 256. Então, como ele quer saber, ele tinha uma quantidade X, ela foi multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, até chegar no mal assombrado 189.440, aí a gente vai encontrar 189.440, né? A gente vai encontrar esse resultadozinho que é a divisão, o total do final, menos o que foi multiplicado no decorrer desse processo, dessas 8 etapas, tá? Dessas 8 etapas. Então, nessa divisão dá quanto? 740, que está representado na nossa letra B. Tá certo? Tranquilo? Então, uma questão relativamente simples, né, gente? Uma questão relativamente simples. Só que a gente tem o quê? Um enunciado grande e todas as informações que a gente precisa, ó, 2 horas, né? Eu tinha uma quantidade X no início, terminou com essa situação, ocorreu o dobro, ou seja, duas vezes, né, multipliquei por 2 a cada período desse, a gente precisou encontrar quantos períodos era para poder verificar quantas vezes eu multipliquei por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, e aí a gente chegou à conclusão que esse cara daqui foi multiplicado por 2 a oitava, e que chegou ao resultado final desse cara daqui, resolvendo o x, certo? A gente chegou à conclusão que o resultado aqui seria 740. Tranquilo, pessoal? Perfeito? Questãozinha do Enem envolvendo a ideia de funções. Vamos para outra. Em um ano, uma prefeitura apresentou o relatório de gastos públicos realizados pelo município. O documento mostra que foram gastos R$ 72.000 no mês de janeiro. Ou seja, no mês 1 foram gastos R$ 72.000. Que o maior gasto mensal ocorreu no mês 8, que foi 105 mil reais, certo? Melhor, o maior gasto foi no mês 8 e que a prefeitura gastou 105 mil no mês 12, tá? Então, o que é que acontece? No mês 1, ela gastou 72, o maior gasto foi no mês de agosto, tá? Maior gasto, e que a prefeitura gastou 105 mil no mês de dezembro. Veja que a gente tem um comportamento aqui que a gente já sabe, ó, que teve no primeiro mês teve 72 e no mês 12 teve 105. Mas ele fala que o maior gasto foi no mês de agosto, foi no mês de agosto, tá? Então ela não é assim uma crescente, ela cresceu para um determinado ponto e depois ela desceu de alguma forma também, tá? Então ela tem uma característica que está nesse contexto aqui. A curva que modela esses gastos é uma parábola, certo? Então, ele está dizendo aqui já que a curva é uma parábola. Y igual a t de x, onde x é o número correspondente ao mês. Então, eu vou ter uma função, onde essa função ela é o quê? T de x, onde o elemento dela que está sendo colocado para formar essa função é a questão do mês, ou seja, o número do mês. O número do mês. Tá certo? A expressão da função cujo gráfico é o da parábola descrita é, veja, ele já disse que era uma parábola e já disse aqui para a gente que tem um valor máximo e depois ele diminui. Então, o que é que eu quero pontuar com vocês aqui para a gente observar a partir desse contexto que a gente já viu? Eu quero observar com vocês que ele já disse que a característica da parábola seria assim.
E aí, toda vez que a gente tem uma função que seja do segundo grau, o gráfico é uma parábola, e a parábola ela pode ser nesse formato e nesse formato. O que é que vai definir? Vai definir se o formato é esse ou esse, o A. Quando o A é positivo, a gente vai lembrar que a carinha é uma carinha alegre, então a parábola está desse jeito. Quando o A é negativo, é menor que zero, aí a gente vai lembrar, ó, negativo, a gente lembra uma carinha triste. Ou seja, como a parábola tem esse comportamento, está nessa dinâmica da carinha triste, então o A é negativo. O que é que acontece aqui, pessoal? Veja, essa daqui eu já risquei sem nem analisar nada, e essa daqui eu já risquei sem analisar nada. Por quê? Porque essa tem um A positivo e essa tem um A positivo. Pronto, eu fiquei agora com três situações, com três equações aí. Perdão, três funções. A característica da função aí, a gente tem três opções, tá certo? Aí o que é que a gente tem, pessoal? Como é que a gente poderia fazer? Eu poderia, porque eu sei que a parábola, ela tem essa característica aqui, certo? Eu poderia fazer o seguinte, eu tenho que para o x igual a 1, eu tenho o y igual a 72. Para o x igual a 12, eu tenho o y, certo? Igual a 105. Para o, o mês, ele disse que o mês que vai ter mais é o 8. Então, esse aqui seria o x do vértice. Então, o 8, que é o x do vértice, vai dar igual a menos b sobre 2a. O que é que a gente tem aqui? Eu tenho três equações que eu posso montar, substituindo o valor aqui, ó, quem é x e quem é y, para esse e para esse. Então, eu vou ter duas equações, a função do a, b e c, e eu tenho essa daqui que vai ser uma outra equação com a função do b e do a. Com essas três equações, eu tenho como formar um sistema para montar quem seria essa equação. Ou seja, encontrar, em outras palavras, encontrar quem seria o A, quem seria o B, quem seria o C. Mas uma vez que a gente já pegou aqui, colocou e retirou, perdão, retirou essa não, né? Na realidade, a gente retirou essa e retirou essa. Então, como a gente tem agora as três possibilidades, né? Deixa eu apagar aqui para não confundir quem é que a gente está tirando. A gente tirou essa e a gente tirou essa. Como eu tenho três possibilidades, no lugar da gente pegar aqui e formular para encontrar esse cara, né, com no primeiro x aqui igual a 1 e um y aqui, um y igual a 72, um outro x aqui que seria igual a 12 e o outro y seria igual a 105, não é isso? E aqui a gente teria o x do vértice, que é igual a 8, que ficaria igual a menos b sobre 2a. No lugar de fazer isso aqui e resolver um sistema, numa situação como essa, gente, a situação mais prática para a gente fazer, já que agora eu fiquei só com três funções, que eu peguei e eliminei duas, seria substituir. Ó. Eu coloco aqui, por exemplo, 1 e vejo se esse resultado dá 72. Nesse caso daqui vai dar 16 com 53, dá quanto? 73. 1 negativo vai dar quanto? Vai dar menos 1. Então, 73, deu 72. E aí eu substituo o outro valor, que seria o 12, eu colocaria o 12 aqui nesses dois, para ver se daria 105, certo? Então, numa situação dessa, uma questão dessa, a gente teria esses dois caminhos. O caminho matemático mesmo, que seria encontrar esse sistema com três equações para encontrar quem é o valor mesmo do A, do B e do C, e se eu encontrar quem é o A, o B e o C, eu vou encontrar quem é a própria função. Ou, numa situação como essa, substituir, certo? A gente substitui, tá? A gente usava para substituir primeiro, pessoal, usava essa e essa. Porque como essa aqui tem fração, aí o cálculo era um pouquinho mais complicado. Ou seja, eu tentava essa, que vai ser a resposta, essa logo. Eu tentava essa, se não fosse, eu tentaria essa. Quer dizer, são dois valores que são valores menores aqui, mais fáceis de testar,
Esse daqui, por ter a questão do 11 sobre 16 avos, seria mais complicado, então eu testaria a letra A e testaria a letra D. Se não fosse, não precisava nem testar a B, né? Seria a B, porque as outras a gente eliminou. Se fosse a A ou a D, a gente ficaria com ela como resposta. Então, quando a gente testa aqui, justamente vai ser a letra a resposta dessa questão. Mas, lembrando a vocês que a gente poderia fazer por substituição, ou a gente sabendo que a nossa situação, né, ax ao quadrado mais bx mais c, a gente tem nesse cara, e aí eu tenho o ponto, que seria o ponto 1,72, o outro ponto, que seria 12, 105, tá? E a questão do 8, que é o x do vértice, que seria igual a menos b sobre 2a. Se eu montar as três equações aqui, nesse contexto, eu também vou chegar, eu vou identificar quem é a B e quem é C, e vou chegar ao resultado. Tá certo? Se alguém tiver alguma dificuldade com o sistema, me avisa, eu faço a resolução colocando o sistema também e mostro para vocês. Tá? Inclusive com a resolução do sistema. Eu não coloquei para a gente fazer a resolução do sistema aqui, porque como o foco é essa parte de função, e eu acho que é do Coelho, ele vai trabalhar essa parte de equações, sistemas e tudo, então, para a gente não passar, assim, não ter uma situação repetitiva, né? A gente está trabalhando sistema aqui também, então, eu estou focando o nosso esforço, tá? Eu estou focando o nosso esforço para a questão da resolução das funções, tá certo? Então, meu objeto maior aqui é a gente trabalhar as funções, esse comportamento, dar o caminho de como seria para resolver, mostrar para vocês as alternativas, tá certo? Então, bora lá, essa foi letra A. Próxima questão, vejam mesmo. Uma empresa de chocolate consultou o gerente, tá? Consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas, ou seja, a gente tem 5 tipos, tá? Com os seguintes preços no mercado. Então, ele pode produzir essa primeira barra, o valor no mercado seria 2. Essa segunda barra, o valor 3. Essa terceira barra, o valor 4. A quarta barra, com o valor de R$ 7. A quinta barra com o valor de 8, tá? Analisando as tendências do mercado, que inclui a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro com a venda de barras de chocolate é expresso por essa função que a gente tem aqui. E que X representa o preço da barra, tá? Então, o X vai ser o preço da barra. Ou seja, essa questão de lucro, pessoal, ela leva em consideração o quê? Porque a pessoa pega, muitas vezes, e pensa o seguinte, quanto mais cara for a barra, mais você vai ganhar dinheiro, né? Então, a ideia poderia ser mais ou menos essa. Mas veja, quando a gente fala nessa questão de precificação, eu vou precificar alguma coisa, então eu vou dar o valor para alguma coisa, a gente tem que lembrar, pessoal, que tem uma seguinte característica. Vamos dizer que eu faço um determinado produto, então vamos dizer que eu estou construindo, eu vou fazer agora a camisa do Central, por exemplo, tá? Porque aí é um produto que todo mundo quer adquirir, né? Todo mundo quer adquirir uma camisa do Central. Então vamos dizer que eu coloco ela muito barata, eu tenho um custo. O custo para fazer a camisa é um custo lá que foi mensurado, tá? Então vamos dizer que o custo que eu tenho na minha camisa seja, sei lá, R$ 50. Então, se eu vender por R$ 60, eu vou vender uma quantidade maior do que se eu vender por 100, mas eu estou ganhando em cada camisa R$ 10. Se eu vender por 100, eu vou vender menos, mas eu estou ganhando 50 em cada uma. Se eu vender por 150, eu vou fazer o quê? Eu vou ganhar mais, eu vou ganhar R$ 100 em cada camisa, mas eu vou vender menos do que se eu tivesse feito por 100 ou se eu tivesse feito por 60. Então, nessa análise, acontece muitas vezes de ter o que a gente chama de ponto de ótimo, que é o quê? É aquele valor que seria o maior valor possível, onde eu tenha o maior lucro possível, que não é o maior valor que possa ser vendido. Ou seja, talvez seja melhor vender por R$ 4, talvez seja melhor vender por R$ 4 do que vender por 8. Porque vamos dizer que por 8 eu consigo por 8 vender 10 camisas, tá? E por R$ 4 eu consigo vender 200 camisas. Então a gente tem que verificar nessa questão
do valor que vai proporcionar para a gente o maior lucro. E quando a gente tem essa forma de lucro aí, essa é uma fórmula para mensurar o lucro, essa fórmula já leva em consideração o quê? O custo por cada unidade e o valor que eu tenho vendido por cada unidade. Então, essa fórmula do lucro aí, ela tem essa composição. Eu já coloquei aí, de alguma forma, né, ela não vai entrar no mérito de como foi que ela surgiu, porque a questão já está trazendo para a gente, olha, essa é a fórmula do lucro. Então, ela já está trazendo para a gente essa forma mastigada aí, que ela representa o quê? Ela representa a diferença entre a receita que eu vou receber, que é pelo quanto tu vende, e o custo que eu tive. Então, a gente tem esse cara daqui, como a gente está com a função do segundo grau, ó, toda vez que tem esse elemento aqui é uma função do segundo grau, como ela está negativa, batendo aqui na tecla, o A maior que zero, a carinha é positiva. O A menor que zero, a carinha é negativa, tá certo? Então, como aqui o A é menor que zero, ó, o A é quem está x ao quadrado, é menor que zero, então significa que a nossa parábola ela tem essa característica, certo? Ou seja, ela tem um ponto aqui que seria um ponto de máximo. É o x do vértice, perdão, o y do vértice aqui, né? O x do vértice aqui, que seria o nosso ponto de máximo, tá? Ponto de máximo aqui dessa curva, dessa característica. Justamente esse ponto de máximo aqui, ó, o x do vértice aqui vai ser, ó, ele fala, né, em que o x representa o preço da barra. Então, esse x aqui, ele está sendo mensurado a partir do preço da barra. Então, seriam esses valores aqui que dariam o lucro máximo. Eduardo, se eu substituir o valor, eu consigo identificar quem seria? Consigo. Se eu colocar o valor aqui, eu vou ver qual é o que vai ter o maior lucro aqui. Então, se eu colocar 2, quanto é que vai dar? 3,5, quanto é que vai dar? 4, quanto é que vai dar? 7, quanto é que vai dar? 8, quanto é que vai dar? Eu consigo encontrar, tá certo? Então, uma outra opção que a gente tem aqui, além de substituir, que substituir seria, por exemplo, eu pegar aqui e colocar quem é o L de 2. Aí eu tenho menos, lembrando que esse menos aqui, ó, quando eu tenho menos x, esse menos ele está fora aqui, tá? Então o x, eu faço o x ao quadrado, não é, no caso, como eu estou colocando que o x é 2, não é menos 2 ao quadrado, é menos 2 ao quadrado. Então sempre o valor vai ficar aqui, tá certo? Então, menos 2 ao quadrado, aí a gente tem o quê? Mais 14 vezes 2, 14 vezes 2, menos 45, certo? Então, a gente tem esse valor aqui que seria colocado. Ora, o que é que acontece com esse mal-sombra aqui, pessoal? A gente encontrou menos 4 mais 28 menos 45. A gente já observa que esse cara daqui não é vantagem, né? Porque vai dar, no final das contas aqui, vai dar um valor negativo. Então, quer dizer que não tem lucro. Lucro negativo não existe, o lucro é positivo. Então, não tem lucro, que é porque, quando se a gente vender a barra por 2, nesse cenário aqui, a gente teria certamente o quê? A gente receberia menos do que a gente gastou. Então, essa daqui do 2 já não seria vantagem. E aí, a gente poderia substituir cada um desses, 3,5, 4, 7, 8. Olha, Eduardo, na outra você disse que era melhor substituir. Nessa também não é melhor substituir, não? Veja, gente, toda vez que a gente vai resolver uma questão, a gente tem que buscar a estratégia da lei do menor esforço. Como é que a gente consegue chegar ao resultado de uma forma mais simples. Naquela outra, eu teria que encontrar uma equação, uma segunda equação, uma terceira equação, resolver um sistema com 3, tá? E aí já começa a ficar um pouco mais rebuscado, porque a gente tem um sistema com 3 variáveis, tá? E aí essa situação já é mais trabalhosa e toda vez que a gente tem que fazer mais conta, que ela é mais trabalhosa, a gente está suscetível a cometer mais erro. Então a gente tem que ter todo cuidado nesse aspecto. Nessa situação, como ele quer saber o valor, né, o valor de venda, e esse valor de venda é o X, e a gente sabe que, no caso aqui, o que é mais vantajoso é justamente quando ele tem esse cara que é o X do vértice, a melhor coisa que a gente tem é descobrir quem é o X do vértice. Eu tenho quem é a equação mal assombrada é essa. Ou seja, eu sei que o A é igual a menos 1. Eu sei que o B é igual a 14. E eu sei que o C é igual a menos 45. Então, eu tenho todos os elementos da equação.
E aí, como eu tenho todos os elementos dessa equação que dá a fórmula para a função do segundo grau, eu posso encontrar quem é o x do vértice. O x do vértice, e assim, pessoal, nessa questão de função, uma das coisas que basicamente o Enem gosta muito, sempre cobra, é esse mal assombrado aqui. Vocês vão ver, hoje mesmo eu vou trabalhar várias vezes com ele. Então é uma situação que a gente não pode esquecer, tá? Então não esqueça esse mal assombro do x do vértice, tá? Então, quando eu quero saber o x do vértice, eu quero saber justamente quem é esse ponto. Quem é o ponto? Qual é o x que vai me permitir o maior valor de lucro? O maior valor de lucro. Então, quem é o B? O B é 14, então fica quem? Menos 14. Quem é o A? Não esquecer, não trocar o sinal. O A é menos 1. Então, vai ficar o quê? Menos 14, menos 2 com menos 1, menos 2. Menos 14, menos 2 dá quanto? 7. Pronto, já matei aqui que dessas barras aqui, a maior vantagem para vender é a de 7. Então, nessa questão, apesar de poder substituir também, mas a gente vê que a substituição seria um caminho muito mais longo. Por quê? Nessa situação, a gente teria que substituir todos, porque eu quero saber qual é o maior. Aí eu não poderia, por exemplo, arbitrar que o 4, o 4 tem um valor bem grande, deve ser o maior. Não, e se for o 7? E se for o 8? Eu fiz o 7, não, deu um valor, e se for o 8? Ou seja, a gente teria que testar, basicamente, todas as opções. Então, apesar de ser uma possibilidade de solução, não seria a mais adequada. Então, seria interessante a gente trabalhar com o x do vértice, tá certo? Nesse contexto, e a gente encontraria que a alternativa aqui é o D, né? Lembrando que a gente fez o cálculo do x do vértice, menos b sobre 2a, onde no que a gente tem na equação aqui, a gente teria menos o b é 14, aqui 2 vezes menos 1, que ficou menos 14, né? Menos 14, peraí, pessoal, que enganchou minha mesinha aqui. 14, menos 14 sobre menos 2, e esse cara deu 7, que é justamente a opção 4, que está na letra D. Certo, pessoal? Então, aí, ó, trabalhando, lembrando que esse x do vértice, ó, menos b sobre 2a, não esquecer esse mal assombrado aqui, tá? Bora lá. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento de produtividade, porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor, associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava, veja, 1.200 por hectare plantado, tá? Por hectare plantado. E vendia por 50 cada saca de 60 quilos. Ou seja, esse valor aqui depende de cada saca e esse valor daqui depende de cada hectare, tá certo? Em certo ano, em certo ano, determinar uma relação de lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares, tá, em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos e todas as sacas foram vendidas. Ou seja, pessoal, o que é que ele quer em outras palavras? Qual é a expressão que determinou o lucro em função do X obtido por esse produtor nesse ano? Qual dessas situações? O que é que a gente tem? Ele tinha um custo por hectare, mas a gente lembra que são 10 hectares. Então, o custo dele passou a ser isso aqui. E o valor da receita, né? Isso aqui seria custo, e o valor da receita. O valor da receita seria exatamente o quê? 50 por cada saca vendida. Então, como é que a gente vai relacionar, como é que a gente vai encontrar aqui? Primeiro, o lucro vai ser o que ele ganhou menos o que ele gastou. O que ele gastou foi 12 mil. Ó, 1.200 para 10 hectares, 12 mil. Então, eu já anulei essa, né? E veja, eu já anulei essa porque eu estou tirando 500 aqui. Não tem a ver esse cara. Então, a gente tem essas duas situações. Ora, eu tenho o 50x, que é para cada saca R$ 50, menos o 12 mil.
Então, a gente já tem que a resposta seria a letra B. Eduardo, por que menos? Porque eu tenho um custo. O custo eu vou tirar da minha receita. O que é o lucro? O lucro é eu tenho uma receita, eu vou tirar um custo. Tá? Então, por isso que seria o menos. Então, nesse contexto aqui, a gente tem justamente ó, os 12 mil, porque é 1.200 por hectare, são 10 hectares, dá 12 mil. Aqui é negativo, porque isso aqui é o custo. A receita é o valor de R$ 50, que é o valor de venda, vezes a quantidade de sacas. E o que é o lucro? Receita menos custo. Então, fica 50x menos 12 mil, que está na nossa letra B. Tá certo? Vejam que essa é uma questão que é bem simplesinha. De certa forma, gente, pelo que tem na anunciada, a gente já ia para a alternativa, não precisava nem ter rabiscado tudo isso que eu rabisquei, né? A gente, pelo que a gente leu, a gente já poderia matar, entender o que é a questão de lucro, né? Que eu tenho a receita, que é o que ele vai ganhar, menos o que ele gastou, e aí a gente já tinha feito essa composição aí para vocês, tá certo? Ora, vamos ver outra questão aqui. O gráfico, eu não sei se está bem nítido aí para vocês, mas eu vou passar os slides, aí quando passa no PDF ele fica melhorzinho. O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore, plantada a partir de uma muda com 1 metro. Ou seja, veja, o ponto inicial aqui, nesse gráfico, é justamente quem? 1 metro. Nessa evolução, a altura da árvore em metro é descrita por tempo em função do tempo medido em ano, ou seja, aqui a gente tem o tempo e aqui a gente tem a medida, ó, depois de 1 ano, 2 anos, né, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então tem um comportamento na árvore, ela vem meio estável durante um tempo, depois ela dá uma guinada num determinado intervalo de tempo, depois ela meio que estabiliza, permanecendo no mesmo tamanho, ela nunca chega assim, pelo que a gente está vendo no gráfico, a passar os 4,5 metros de altura. Ela estabiliza mais ou menos aqui entre 4 e 4,5 metros de altura. Esse é o comportamento do gráfico dela. No período de 1 ano, contado a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio. Então, ele quer saber, veja, e aí a gente tem que ter, ele quer saber no período de 1 ano, aí olha a atenção que a gente tem que ter no texto, porque ele faz no período de 1 ano, aí muita gente pega e coloca o quê? No período de 1 ano. Então, eu venho para cá e vejo o que está acontecendo nessa situação. É isso? Não. Porque ele vai contar um período de 1 ano, mas não é do estado inicial, que é esse daqui. Ele vai contar o período de 1 ano a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio. Ou seja, eu vou analisar aqui, ó, 2 anos e meio, aí eu vou verificar onde é que o gráfico está. Está nesse ponto. E aí eu vou medir 1 ano. Então, 2 anos e meio, 1 ano vai dar quanto? Vai dar 3,5. Então, eu tenho esse cara daqui, aí eu vou olhar o que acontece que vai ser nesse canto aqui. Então, ele quer saber, né, a variação de altura. Então, a variação de altura, gente, foi, ele estava aqui, ele veio para onde? Ele veio para aqui. Essa variação aqui de altura, ela variou de quanto? De 2 para 3,5. Ou seja, 3,5 quando ela chegou, ela estava no 2, essa variação de altura foi quanto? 1,5, tá? Ou seja, uma questão que você lê o enunciado e você vai para o gráfico e faz uma conta. Vê, a conta, né? O trabalho, assim, da questão é analisar o que está acontecendo, porque o trabalho da conta, pessoal, 3,5 menos 2, não tem nem o que a gente fazer, né? Mas aí a gente tem que entender direitinho qual é o trecho do gráfico que eu vou avaliar, que eu vou extrair a informação. Então, nesse contexto aqui, o que é que a gente tem? A resposta à letra E, porque 1,5 ele estaria justamente compreendido entre 1,45 e 1,55, tá? Aqui, só aumentando, ampliando o espaço que a gente tinha, né? Eu estava no 2,5 para o 3,5, então ele estava nessa região, ele veio para essa região, e aí eu vou verificar essa diferença que eu tenho aqui. Ou seja, ele chegou ao 3,5, saindo do 2, que vai dar 1,5. Então, a gente tem aqui a letra E, que é a nossa alternativa correta, tá? Letra E. Tranquilo? Perfeito? Oi. Pois não, Aline, pode perguntar. Ô, professor, eu não entendi por que é 2 e não 2,5, já que se conta a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio de plantio.
Deixa eu ver aqui. Não, veja. Tá contando 2,5. Tá vendo aqui? Não sei se tá nítido aí para você. Tá vendo aqui 2,5? Deixa eu voltar para o Sim. gráfico. Deixa eu voltar para o gráfico original. Vê. O gráfico, ele tem o eixo de Y e o eixo de X. O eixo de Y é a altura, tá certo? O eixo de X é o tempo, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente ver o que é que a gente tem. Aí, perfeito. Ó, tua observação, ela tá perfeita. O que é que a questão está dizendo? A questão está dizendo que a gente vai mensurar do 2,5 até o 3,5. Tranquilo, Aline? Então, ele está mensurando, ó, o gráfico, a evolução, tá certo? O método, descrita, medida, onde é que está o texto completo? Opa, tá aqui, né? Deixa eu apagar esse aqui para fazer nesse, para ficar bem claro para você. Pronto. No período de um ano, então ele está calculando no período de um ano, contando a partir do instante que a árvore tinha 2 anos e meio. Então, perfeito. A gente tem aqui, ó, 2 anos e meio, no período de um ano vai para 3,5. Aí aqui, ó, a gente tem a relação de quê? De tempo. Tranquilo? Aqui é tempo. Aí a gente vai observar, porque o que é que ele quer variar? O que é que ele quer a variação? Ele não quer a variação de tempo, ele quer a variação de altura. Então, eu quero saber a variação de altura desse tanto aqui, ó, de 2,5 para 3,5. Então, eu tenho que ver 2,5, qual era a altura que ele tinha. Então, eu vim para cá. Qual é essa altura que ele tinha? Ele tinha a altura de 2. Aí, o 3,5, qual foi a altura que ele chegou no 3,5? Ele chegou nessa altura aqui. Nessa altura daqui, que vai ser 3,5. Então, 3,5 aqui é o tempo, 3,5 aqui é a altura. 2,5 aqui é o tempo, mas a altura para 2,5 é 2. Então, o que é que acontece? Ele quer saber a variação de altura. Ou seja, ele chegou no 3,5 e ele partiu do 2. Porque eu estou olhando, ó, essa variação aqui de altura. Então, por isso que é 2, e é 3,5, porque eu estou olhando a altura que começou a contar quando era 2 anos e meio e a altura que terminou quando chegou em 3 anos e meio. Na realidade, ó, o fato de ter 3,5, 3,5, esse 3,5 aqui e esse 3,5 aqui foi mera coincidência, tá? Foi mera coincidência. Mas esse 3,5 aqui é o 3,5 de tempo, e esse 3,5 aqui é o 3,5 de metros. Aqui é o 2 metros. Então, é por isso que quando eu estou com essa situação aqui, eu estou pegando 3,5 e estou subtraindo de 2, porque a minha relação aqui é essa diferença daqui, ó. Ele começou aqui e ele terminou aqui. É essa diferença que eu tenho entre esses dois. Por isso que é 2. Tá certo? Tranquilo, Aline? Tranquilo, professor. Muito obrigada. Nada. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, fica à vontade, tá? Então, aqui seria realmente a letra E, tá? E assim, veja, com certeza, pessoal, não é por acaso que ele colocou o 3,5 para tempo e o 3,5 para altura. Porque aí, como ele tem esse 3,5 esse 3,5, acaba gerando mesmo uma dúvida, qual é a composição, qual é a situação que a gente tem. Então, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado nesse aspecto, tá certo? Então, bora lá. Ó, o consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes à da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido do interior da garrafa é constante e cessa quando atinge um nível de envasamento. Qual o esboço gráfico melhor representa a variação da altura no líquido em função do tempo na garrafa indicada? O que é que a gente tem que observar, pessoal? Veja, eu tenho como se fosse, vamos dizer, alguma torneira, eu não sei nem se é torneira ou uma sombra que vai cair o líquido, mas ele está enchendo aqui. Aí o que é que ele está dizendo? Que
esse ato de encher aqui as garrafas, ele é constante, ou seja, a vazão, a quantidade de líquido que aparece aqui é constante. Então, o que é que a gente tem? Perceba que até esse ponto aqui, ele vai estar enchendo por igual esse cara, na mesma dimensão, na mesma vazão. Como essa parte, nesse período aqui, ó, a garrafa diminui, então significa que essa parte aqui vai ser o quê? Vai ser mais rápida. Porque como o espaço ele está reduzindo, então significa que ele consegue encher mais rápido, porque a vazão é a mesma, tá certo? Tá claro isso, gente? Quando eu tenho um tamanho aqui constante, ele vai enchendo com uma certa velocidade. No que a garrafa diminui, e ele diz que a vazão que está caindo no líquido é constante, isso aí vai trazer para a gente a informação de que nessa parte que a garrafa diminui, ele enche mais rápido, tá? Porque aquela vazão é constante. Então, o que é que acontece? A gente vai, quando verificar o gráfico na próxima página, a gente vai ter que ter um comportamento que vai ser constante, que vai ser o equivalente a essa parte, e depois, nesse ponto aqui, vai ter que ter uma coisa que seja mais rápida. Mais rápida, ele vai encher mais rápido aqui, porque ele está estreitando. Quanto mais ele estreita, mais rápido vai ser. Então, aí a gente tem esses gráficos. Perceba, esses gráficos aqui, ó, esse daqui a gente já descarta de cara, porque não é constante o tempo todo. Veja que esse daqui, ele está com a característica, mas ele não tem uma situação tão linear como os outros, né? Esse aqui está tendendo a diminuir, né, a ser mais lento, ó, esses dois mais lentos, então ele não poderia ser esse, porque está dizendo que com o decorrer do tempo ele vai diminuindo, aquele gráfico ele vai inclinando para baixo. Então, o gráfico que vai traduzir justamente essa garrafa, que vai ser, durante um tempo, ele vai ter uma inclinação que vai ser proporcional, e nessa parte daqui para cima, ele vai ter que ter alguma coisa que seja mais rápido. Vai ser justamente esse gráfico que é o gráfico correto. Tá certo? Então, seria essa a alternativa da gente por conta desse comportamento da garrafa. Ele tem uma situação que é proporcional ao quanto ele está enchendo, e depois ele vai dar uma rapidezinha nessa parte final. Tranquilo? Certo, pessoal? Perfeito? Deixa eu ver aqui a hora para não passar muito. Ó, no desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade de Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática. Novamente, ele fala de uma função quadrática em função de T. Os dados colocados nas primeiras são, ó, eu tenho 0 para 1, 1 para 4, tá? É o T, e o 2 para o 6. Eu tenho essas relações. Aí o que é que a gente tem? Para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Ou seja, ele tem esse dado, aí ele quer antecipar, ele quer saber aqui, ó, qual é esse valor aqui de 3, para poder saber se vai interromper ou não, porque ele sabe aquela quantidade de miligrama, né, perdão, que a pessoa teria capacidade ali de suportar. Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem, nessas condições, ele disse para a gente, ó, né, que eu tenho um Q, que é função do T, e que é uma relação quadrática, né? Então, ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Ele disse essa situação em miligramas será igual a. O que é que a gente tem aqui? Ele deu para a gente que seria uma função quadrática, aí ele deu os pontos, ó, para esse ponto aqui, que é o Q de zero, ou seja, eu vou substituir no caso do x, vou botar o x igual a zero, vai ser igual a 1. Para zero, vai ser igual a 1. Então, quando a gente tem esse cara, ó, vai ficar o Q de zero, a gente vai ficar com o quê? 0 mais 0, aqui mais o C, e a gente sabe que o Q de zero é quem? 1. Então, eu já mapeei aqui que o C é igual a 1. Com esses dois pontos, eu tenho como colocar o 1 como x é igual a 4. Então, eu tenho como encontrar esse cara daqui, ó, seria o A mais B mais 1. E esse 1 aqui, gente, é o C, né? O C que eu encontrei.
é igual a 4, ou seja, eu tenho essa primeira situação aqui para a minha resolução do sistema, A mais B igual a 3. Eu tenho o 2 aqui, e aí a gente tem o quê? Igual a 6, aí a gente resolvendo vai ter esse cara daqui igual a 5. Ou seja, eu tenho aqui um sisteminha para ser resolvido, tá certo? O sisteminha para ser resolvido, e com a solução desse sistema eu encontro quem é o A e quem é o B. Então, sabendo quem é o A e quem é o B, pessoal, olha, o A eu coloquei aqui, tá? Isso aqui é o quadrado. O B eu coloquei aqui, o C eu já tinha. Eu tenho como identificar quem seria o quê? O T3. Quem é o T3? Ou seja, para encontrar o T3, a gente fez o quê? A gente encontrou quem era a nossa função do segundo grau, tá certo? Encontrando quem era a nossa função do segundo grau, a gente pegou, encontrei quem é a função aqui, eu substituí o 3 no lugar do x, resolvi essa continha e encontrei que a resposta seria 7. Então, cheguei nessa conclusão aqui, que a nossa resposta seria 7. Tranquilo? Ora, nós temos aqui a resposta 7. Pessoal, eu tinha preparado mais questões, tem mais questões no material, tá? Mas aí, assim, como já são 7h50, Edu já deve estar. Deixa eu ver se ele já botou o link aqui. Ele já botou o link da aula dele, gente? Edu Coelho? Deixa eu ver. Já sim, professor. Já sim, né? Pronto. E ele está dizendo que já está lá, ó. Já está agoniado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar com essa questão. E aí, na próxima aula, pessoal, a gente vai continuar resolvendo questões de funções, tá certo? Não vou prolongar mais não por conta da aula de Edu, tá? Então, vão lá para a aula de Edu e na próxima quinta-feira estaremos juntos com mais questões de funções, tá? Alguma dúvida dessa parte que a gente viu, pessoal? Tranquilo? Perfeito. Então, pronto. Próxima aula, mais questões com funções, tá? Abraço a todos. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Boa noite.